Muito bem, meus irmãos, vamos em pé, por favor. E abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do versículo de número 19 ao versículo de número 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos do número 19 ao 30. Hoje estamos aqui nesse dia 14 de 2 de 2012, nesse sexto encontro sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós estaremos abordando sobre 2 exemplos valiosos de vida cristã autêntica, de submissão, 2 colaboradores valiosos para Paulo. Capítulo 2, versículo 19, me acompanhem visualmente, por favor. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviar-vo-lo logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para cumprir para comigo a falta do vosso serviço. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse texto. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, mais esta vez. Orienta-nos à luz da Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor. Guia-nos nesta noite e que as aplicações aqui expostas sejam relevantes para o nosso dia a dia. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos neste sexto encontro. Os irmãos perceberam que desde o início do capítulo de número 2, Paulo está falando sobre submissão, sobre vida cristã autêntica. Ele, neste parágrafo, Paulo continua a discorrer sobre esse assunto, sobre a submissão no serviço do Senhor, na obra do Senhor. Ele, no início do capítulo, ele discorre sobre
o grande exemplo de Cristo Jesus. Parte do verso 12 com a premissa de dar o seu próprio exemplo, expondo a vida cristã autêntica. E agora, do verso de número 19 ao verso de número 30, ele fala sobre Timóteo e sobre Epafrodito. 2 obreiros que estavam com Paulo, que trabalharam com Paulo e que dão exemplo de submissão na obra de Deus. Dão exemplo de submissão na vida cristã e de como é possível viver a vida cristã autêntica. Se nós formos olhar para o capítulo de número 12 de cima, um voo panorâmico, nós vamos perceber que Paulo começa com o sumo exemplo, com o supremo exemplo de Cristo Jesus, passa pelo seu próprio exemplo, que é apóstolo, e aí chega aos exemplos dos seus discípulos. O que é que Paulo quer propor, já indicar com isso? Paulo quer propor que essa questão de submissão, de ter uma vida cristã autêntica, não é só para líderes, não foi só para Jesus, não é só para Paulo, mas é para qualquer cristão que quer servir de verdade a Cristo Jesus. Então Paulo dá o exemplo de Jesus, o modelo de Deus, Paulo dá o seu próprio exemplo e agora ele dá 2 exemplos dos seus discípulos, mostrando que toda a igreja, todo o corpo de Cristo precisa viver uma vida cristã autêntica de submissão ao Senhor. Paulo começa, a partir do verso de número 19, espero que a sua Bíblia esteja aberta, Paulo começa com Timóteo. Nós aprendemos, ao longo da experiência de Timóteo, pela experiência de Timóteo, que essa atitude de submissão não é algo que surge de repente. Timóteo não acorda um dia depois de aceitar Jesus, depois de anos, e diz, agora eu vou ser submisso. Não. Submissão não é algo que acontece da noite para o dia. O caráter cristão autêntico, a vida cristã autêntica, é algo que é conquistada, absorvida, adquirida com o passar do tempo. À medida em que estudamos a palavra do Senhor, à medida em que oramos pedindo ao Senhor isso, e à medida que nos relacionamos com a igreja. Porque é nesse ambiente de relacionamentos que o Senhor vai trabalhando no nosso caráter. A questão de ser paciente com as falhas do irmão, a questão de perdoar, de pedir perdão, a questão de observar os erros e orar pelo irmão. Nesse desenvolvimento de comunhão, nesse desenvolvimento de igreja, é que nós aprendemos a viver a vida cristã autêntica. Não é de uma hora para outra. Eu não aceito Jesus hoje e amanhã já sou um cristão submisso, sem falhas. E a propósito, enquanto Jesus não vem, não existe essa questão de não ter falhas. Sempre haverá esse condicionamento de falhar. Timóteo é um exemplo disso. Ele teve que desenvolver e cultivar sua vida cristã. Então, quando Paulo está falando de Timóteo, Paulo vai apresentar algumas marcas na vida desse discípulo, a saber, 3 marcas, que o constituem, que demonstram que ele é um exemplo de submissão na igreja primitiva. Me acompanha aí, versículo 19. A primeira marca na vida de Timóteo é que Timóteo pensava como servo. Vou repetir. Timóteo pensava como servo. Olha só o que Paulo diz acerca dele no versículo 19. Vamos reler esse trecho.
E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Quer dizer, Paulo tinha curiosidade em saber como a igreja de Filipe estava. E Paulo então diz que vai mandar Timóteo. Mas o curioso está no versículo de número 21. Desculpa, verso 20. Porque ninguém tem o de igual sentimento. Olha o que Paulo está falando. Ninguém tem o sentimento que Timóteo tem. É interessante observarmos aqui, né, o versículo continua e ele diz que sinceramente cuide do vosso estado. Que sinceramente se preocupe como vocês estão. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, para o final da epístola aos Romanos, Paulo escreve a epístola de Filipenses da onde mesmo? Da onde é que Paulo está? Em Roma, na prisão domiciliar. Capítulo 16 de Romanos. Lembram? No início dos estudos nós falamos isso. Que Paulo escreve, ele recebe a visita de Epafrodito, que lhe traz a oferta dos irmãos de Filipos. Ele está numa prisão domiciliar em Roma. E desta prisão ele escreve a carta aos Filipenses. Paulo, neste momento, está sendo amparado pela igreja de Roma. Quem está ali mais próximo dele são os romanos. A pergunta é: quem é este ninguém que Paulo está se referindo no versículo de número 20 do capítulo 2 da carta aos Filipenses? Ele diz: ninguém tem esse sentimento que Timóteo tem acerca de vocês, filipenses, de cuidar dos seus negócios, de se preocupar com o estado de vocês. A possibilidade mais coerente é que Paulo esteja falando da igreja de Roma. Ele está em Roma. Ele está numa prisão domiciliar. Essas prisões domiciliares no tempo romano, a pessoa podia receber visitas constantemente, porque um soldado sempre estava perto. Então quem está amparando Paulo, quem está visitando Paulo é a igreja de Roma, aonde ele está. Quando Paulo diz que ninguém tem esse mesmo sentimento do que Timóteo, de se preocupar como vai o estado da igreja em Filipos, o mais coerente é atribuir este ninguém à igreja de Roma. Porque Paulo não estava em Éfeso, Paulo não estava em Corinto, Paulo não estava em Colossos, Paulo não estava em Tessalônica, Paulo não estava em nenhuma dessas cidades. Paulo estava em Roma.